Em primeiro lugar, bom dia a todos, tá? Dando seguimento às nossas palestras, hoje eu trouxe meu amigo Ítalo. Ele é professor de biologia, né? Ciências também? Isso aí. Não sei como é que... Biologia e ciências. E ciências na escola, né? Ele é da rede municipal, estadual, dá aula lá na Z3. Isso. Lá na escola de pescadores Colônia Z3. Isso aí. Da Colônia Z3. E também é Rafael Bruschi. O nome? No mesmo prédio do município. Na mesma escola? No mesmo prédio, as duas escolas. Ele é professor de biologia, eu conheci ele na academia que eu trabalhei, fiz o estágio na academia e a gente sempre teve uma boa relação. Como eu sigo o Ítalo e vejo a correria dele de ir lá para C3 dar aula, eu pedi para ele, pode vir aqui dar uma aula de educação ambiental, falar alguma coisa em relação a isso para o pessoal do projeto, e ele prontamente se propôs e aqui está ele no sábado de manhã, podia estar em casa bem tranquilo, está aqui dando mais uma aula para nós. Trouxe Fiquei virado com isso aqui, gurizada. Na escola de vocês tem? Aqui a tua escola é de playboy. Mas na rede pública não tem, né? Tu nunca olhou nenhum desse aqui? Não, nenhuma vez. Mas não foi no colégio? Eles levaram? Vieram e fazer uma palestra lá com eles. Massa, então galera, a gente tem esse recurso, além do profissional, tem aqui também pra gente olhar, ele vai nos mostrar o piolho, a pulga, aproveitem, tá? Ítalo, desde já, nosso muito obrigado por estar aqui no projeto, em nome tanto dos nossos atletas quanto dos pais. Tá contigo? Muito obrigado. Gente, bom dia então. Meu nome é Ítalo, como o Yuri falou. Sou professor e também faço doutorado na UFPEL, tá? A minha área de pesquisa é a parasitologia. O que é a parasitologia, tá? É uma área da biologia que estuda os parasitas. Parasitas, já ouviram falar de algum parasita? Não. Sim? Tá? Então, parasita é aquele organismo que depende de outro para sobreviver. Então, ele vai se alojar no corpo de um hospedeiro, que a gente chama, e vai ficar ali, geralmente, sugando o sangue dele, roubando nutrientes, e aí, então, vai se desenvolver causando prejuízo pra gente, tá? No caso, se a gente pensar como nós, seres humanos, tá bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho da parte de educação ambiental e o que acontece quando a gente cuida mal da água, tá? Quando a gente não tem um devido cuidado ou não tem o tratamento da água e como isso impacta então na nossa saúde. Vou mostrar umas imagens para vocês e depois a gente vai ver alguns ovos ali no microscópio, tá bem? E acho que Tu quer que eu vá passando pra ti? não, tem um pointer aqui, eu só vou colocar pra ficar mais fácil. Ele conseguiu apontar pra mim. O passador, né? Olha. É. Ah, isso é legal. E à medida que vocês tiverem dúvidas, vão falando, tá? Pode me interromper, sem problema nenhum. Bom, gente, primeiramente então, água. O que vocês acham da água? Ela é fundamental? A gente consegue sobreviver sem ela? Não? E aí? A água é o elemento que faz da Terra ser um planeta habitável, tá? Sem ela aqui a gente não teria como existir, tá? Então, quando a gente pensa em água, a gente tem que saber que 97% da água, mais ou menos, ela está imprópria para consumo, tá? Por quê? Porque ela é saudável e a gente se alimenta, a gente toma, a gente ingere água doce. Então, a gente tem no mundo, tá? No nosso planeta, mais ou menos disponível de água doce, 2,5% de toda a água que tem no planeta. Ou seja, se a gente dividisse em 100 partes daquela água, apenas 2 partes seria possível da gente consumir. Só que boa parte dessa água doce, desses 2%, ela tá tanto abaixo da terra como em geleiras. 70% desses 2,5%, ou seja, muita boa parte dessa água, ela tá inviável para a gente consumir, né? A gente não vai lá nos polos pegar água em forma de gelo para consumir. Então, basicamente nós temos 0,3% de água disponível no planeta para a gente consumir, que está nos rios e nos lagos. Ou seja, de 100 partes a gente tem menos de uma parte de água no mundo para a gente consumir de forma disponível, tá? Mas a gente precisa ainda que essa água ela esteja potável, porque se ela não estiver potável, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ter doenças, né, que eu vou mostrar para vocês. Então,
Essa água, para que ela possa ser consumida, ela tem que ser tratada, ela tem que ser limpa e ela tem que ser descontaminada. Por quê? Porque essa água, ela vem dos mares, dos rios e ela passa por inúmeros locais, né? Que a gente não sabe se tem vírus, se tem bactérias, se tem fungo, tá? E aí, então, a gente tem todo um sistema de tratamento, por exemplo, aqui em Pelotas é o SANEP, que é o responsável por fazer, então, essa parte da descontaminação da água. E a gente tem duas formas, tá? Dessa água estar imprópria pra gente. A água contaminada, ou seja, a gente tem vírus, bactérias, fungos, ovos de parasitas contidos nessa água, e aí a gente não pode consumir ela porque a gente vai ficar doente. Ou a água também poluída. E aí quando a gente fala de poluição da água, geralmente é por produto químico, tá? Então, por exemplo, um agrotóxico, tá? A gente tem um rio lá, e aí os caras usam agrotóxicos nas plantações, e aquilo acaba levando aquela chuva, por exemplo, acaba levando aquele agrotóxico para a água, e no momento que aquela água está contaminada com aquele veneno, a gente não pode consumir, senão a gente vai ter inúmeras doenças, ou até pode morrer, né? Porque é extremamente tóxico e também muitos deles cancerígenos. Então, a gente tem essas duas formas, tá? Mas eu vou ler de forma literal o que é o processo de tratamento da água que ela tem que passar então para ficar viável. É um conjunto de procedimentos físicos e químicos, ou seja, a gente vai usar não só barreira física, tá? Como o tanque, por exemplo, lá no SANEP, que eles colocam as águas, mas a gente vai também usar substâncias químicas para fazer com que essa água se torne então potável para a gente poder consumir. Então eles são tantos procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para que essa fique em condições habitáveis, adequadas para consumo. E aí essa água, quando ela chega lá, ela passa por algumas etapas, que é a captação, ou seja, aquela água vai ser captada dos lagos, por exemplo, tá? Vai chegar lá na estação de tratamento, vai ser filtrada para que folha, galho, tá? Pedras fiquem retidas e já nessa primeira etapa a gente já tenha uma melhora da qualidade da água. Depois, ela vai passar por um processo chamado floculação, ou seja, eles vão botar substâncias químicas para fazer com que aquela sujeira ela se grude, ela vire floco. Então, no momento que aquela sujeira que está na água se junta e aqueles flocos também se juntam, eles vão ficar mais pesados, correto? Ficando pesado, eles vão descer, tá? Por quê? Porque eles são mais pesados que a água. Então, a água, a sujeira vai lá para o fundo, já ajudando então a água a ficar mais apropriada, digamos assim. Tá melhorando a situação. Depois, passa também pela parte de decantação, ou seja, aqueles blocos estão tão grandes que eles acabam caindo lá no fundo mesmo, eles não ficam no meio termo, ó. Como eles estão se juntando aqui, já no caso da decantação, já fica tão pesado que vai lá pro fundo, então já melhora ainda mais. Depois essa água vai passar pela filtragem, que é uma etapa que a gente tem cascalho, pedregulho, areia e carvão. Mas por que isso? Porque a água ela vai passar por essas camadas e aí esses flocos, essa sujeira que ainda restar, vai ficar retida nessas estruturas. Então, essa água vai ficar ainda mais limpa agora, chegando então para a etapa de desinfecção. Ou seja, agora vamos colocar outras duas substâncias muito importantes, que é o cloro. O cloro é o mesmo que tem na clorofina aí, que a gente usa no nosso dia a dia para limpar as coisas. Claro que numa concentração muito pequena, né, gente? Senão a gente ficaria mal do estômago, assim, pra burro. E também flúor. Por que vocês acham que isso coloca flúor na água? E onde vocês acham que tem flúor? Que vocês usam todos os dias, eu acho. E aí? Onde é que vocês acham que tem flúor? Na pasta de dente, tá? Por quê? Porque o flúor, ele ajuda a inibir as bactérias que vão causar a cárie. Então, é importante que a água que está chegando para nós tenha flúor para evitar, então, que essas bactérias também cheguem e aí nos causem a cárie, tá? Então, tem tanto na nossa água que a gente consome, como também na pasta de dente. E aí, a partir disso, a gente vai ter, então, chegando na nossa caixa d'água, em casa, tá? Então, a água passa por todas essas etapas para chegar potável pra gente. Alguma dúvida? Tudo certo? Então tá bem.
Tá? Aqui eu só coloquei as etapas escritas mesmo, mas não preciso entrar nisso aqui com vocês. E quando a gente não tem, então, um sistema de tratamento adequado de água, a gente acaba tendo, então, doenças veiculadas pela água, ou seja, aqueles vírus, bactérias, fungos, protozoários acabam sendo jogados, levados pela água e chegando até a gente, tá? Porque alguém já teve diarreia alguma vez na vida aí? Sim, acho que todo mundo, né? Quem Acho que todo mundo. E aí a gente fala assim, deve ter sido a água, algum problema na água. Acontece, tá? Dependendo do local que a gente tomou aquela água, pode ter alguma bactéria, algum fungo protozoário. Pode falar. A água de galão, ela passa por um processo, ela é enriquecida com minerais, tá? A água de galão, que tu diz, é água mineral, né? Então ela é enriquecida com mais minerais, tá? Que é bom pra gente, tá? Mas também a gente não pode tomar muito água mineral, assim, muito todos os dias, sei lá, 20 anos, por quê? Porque tem muito mineral ali. E aqueles minerais, eles vão se somando, vão se adicionando, se ligando um ao outro, e aí podem gerar pedra, por exemplo. Então a gente pode ter uma pedra no rim, uma pedra na vesícula, tá? Por essa quantidade de minerais que a gente tem. Mas assim, tomar pouco, tranquilo, pode tomar a vida toda a água, só não pode ser em imensa quantidade, porque também se tem esse risco, embora abaixo, acontece, tá? Então a gente tem doenças então que podem ocorrer pela falta de cuidado então com essa água. Por exemplo, a giardíase, que é causada pela giardia, que eu vou falar para vocês agora. A gente tem a cólera, a hepatite A, o rotavírus, que também dá diarreia na gente. A ascaridíase, que é a lombriga. Já ouviram falar da lombriga? Sim? Então, a leptospirose, que a gente diz que é a doença do rato, tá? Que tem um micro-organismo naquela urina do rato que acaba tendo contato com a gente e pode nos matar. E também a amebíase, que também causa problemas similares como diarreia. Então, essa aqui é a foto de uma giardia, tá? Isso aqui é um desenho, uma animação, tá? Mas a morfologia dela, fora todo mundo em algum momento pode ter então a giardia. Nós temos, sobretudo, crianças, tá? Gurizada da idade de vocês para menor, casos de giardias e que pode se tornar muito mais grave. Por quê? Porque nós adultos, nós já temos um sistema imune, um sistema de defesa todo formado. Então, quando a gente tiver contato com essa giardia, o nosso corpo vai combater ela, tá? Claro que a gente vai ter algum sintoma, pode chegar até alguma diarreia, mas via de regra a gente não vai ter um quadro muito grave, tá? Mas e vocês, e nos irmãos mais jovens de vocês, tem que cuidar, por quê? Porque ela pode levar uma desidratação severa e pode matar. Desidratação mata. Então, a gente tem essa informação que crianças imunocomprometidas, ou seja, pessoas que não têm um sistema imune 100% saudável, por exemplo, uma pessoa que está tratando um câncer, tá? Pessoas idosas, também elas já não têm mais as defesas do organismo tão boas como o pessoal de 20, 25 anos, tá? Que está no auge da vida. Então, a gente pode se dar bem, digamos assim, nesse sentido e nos causar problemas devido a essa falha nas nossas defesas. E aí causando então a enterite grave, ou seja, a enterite é quando o nosso sistema entérico, que tem intestino, ele é acometido por essa giardia e pode se tornar então muito grave. E importante falar que em países muito pobres, e até no Brasil mesmo, a gente tem quadros de morte de criança por giardia. Tá? Sobretudo na África, em algumas regiões da Ásia, no Brasil, tá? A gente ainda tem crianças, embora não seja a nossa realidade, né, aqui, eu acredito, mas em locais extremamente pobres, a gente ainda tem morte de criança por causa de giardia. Ó, em crianças, cerca de 21 como antiolítico. Então provavelmente os índios Lá nos usavam primórdios, não tô terra, falando dessa usavam mistura que terra. já tá, essas coisas todas hoje não. Falando lá antigamente. Mas E ainda eles mesmos desenvolveram, porque senão não tinham sobrevivido. não, uma cultura deles, conhecimento de ervas e
tava no meio daqui, ó. Toalha branca, como a gente controla compartilhando informação que eu tô falando com você, vou falar para as pessoas. Inspeção semanal do grupo de risco, ou seja, de criança. Uma vez por semana, vai lá, dá uma olhadinha, meu irmão, ali, ó, vê se tá a cabeça, isso, tá ok, tá? Depois, gente, tem que buscar que tem que tratar, tem que dar um remédio como ivermectina. Não exatamente, tá? O olho ele acaba de Agradece, valeu, Wagner. Escreve pra nós aí, ó, o que tu tá entregando. E aí essas patinhas deles ajudam a ter impulso, né? Pra pular. Então a pulha que já pula, ela consegue ter um salto muito bom, muito grande, ela é muito efetiva pra poder saltar essa roupa da Como? Não, porque a gente coloca uma redezinha e fica fixado ali dentro. Ele tá morto também, tá? Isso então de morto dá pra. Esse então compra casa ainda mesmo? Ah, igual. Ai, fiquei quadradinho, diferente. Ai, esse também tá vermelho. Tá o quê? Que? Separado vermelho? Não, ah, tá, sim. Os artrópodes, que é o grande grupo Tá. que pega camarão, que pega aranha, que pega. Sabe? Tá. Então é como se tivesse um subgrupo dentro do grupo dos artrópodes. Aí então a informação que tem que usar, local, treino, exemplo, né? Uma coisa muito importante é o treino. E aí não é porque você tá? É porque o tatame lá que vocês usam, por exemplo, tem muita bactéria. Tá? A gente tem bactéria no nosso corpo que sai pelo suor, por exemplo. Teve um lutador agora, o UFC, o Ben Askren. Olha, ele fazendo um ele pegou um estágio no tatame. Aí teve sepsis, pulmões, foram pro saco e fazendo transportador e pulmões. Não falo pra gurizada, o pezinho no chão, sabe o pezinho no chão aqui embaixo, sabe lá, tudo que é teu risco, eu falo pra gente pelo lá da mesa. A gente fala muita sujeira, não percebe, né? Não percebe? Eu tenho que estar sempre organizando o resultado, direitinho, para que a gente não tenha que pegar uma coisa. Então, é muito banhozinho é importante, banhozinho é fundamental, tá? Unha, cortadinhas, Nada de correr. respirando para ali, tá? E alguma dúvida que for, Eu falo, desculpa aí, Tolo, mas também vamos tocar no assunto em relação a eles, moram na beira do dique ali. Aham. Questão da enchente, eu na enchente ajudei lá o pessoal. Cachorro morto boiando, vai lá na barra lá, vai tomar um banho de praia lá na barra lá. Eu só falo pra vocês que esse bicho não é na rua, depois, parece mentira. Alguém falando
também aqui o